Aquilo que nós pensamos e falamos tem muito poder sobre as nossas vidas, mas as nossas atitudes também têm um poder incrível sobre toda a nossa vida e sobre o nosso futuro. E é sobre as nossas atitudes e o poder delas que nós vamos falar hoje. Então, bora pro vídeo. E aí pessoal, aqui é a Carol e hoje nós vamos falar sobre o poder das atitudes. Eu já deixei aqui para vocês no card 2 vídeos que nós fizemos anterior a esse, que é o poder das palavras e o poder dos pensamentos. Então antes de assistir esse vídeo, corre lá e assiste esses outros 2 vídeos para você entender o que nós estamos falando nessa série de o poder das palavras, das atitudes e dos pensamentos, tá bom? Então corre lá e já assiste esses vídeos, já se inscreve no canal, deixa o seu curtir e não deixe de compartilhar esse vídeo e deixar aqui nos comentários o que você tá achando dessa série de vídeos que nós estamos fazendo aqui no YouTube, certo? Então vamos lá. As atitudes, elas percorrem todas as nossas vidas. Tudo que nós fazemos é uma atitude, o que nós decidimos, nós temos que ter uma atitude, nós temos que fazer algo. Nós quando acordamos de manhã, nós temos que ter uma atitude, nos levantar, vestir nossa roupa, ir para o nosso trabalho, ter atitude para gerar algum fruto, algum resultado, não é mesmo? Isso é muito importante. Nós precisamos pensar, nós precisamos falar e tudo isso gera um resultado, mas as nossas atitudes também são muito importantes. Às vezes não adianta nada pensar demais, falar demais e não fazer nada. Você já ouviu essa frase que falar é fácil, mas o difícil é fazer. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje e eu quero trazer alguns exemplos bíblicos sobre as atitudes de algumas pessoas que tomaram atitudes certas e tiveram um determinado resultado. E também existem pessoas que tomam atitudes erradas e com isso vão gerar consequências desagradáveis muitas vezes, né? Mas eu quero falar para vocês aqui sobre um versículo que se encontra lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, que diz o seguinte: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Ou seja, nós como cristãos, tudo que nós devemos fazer, todas as atitudes que nós devemos ter, e eu falo aqui de atitudes, eu quero me referir a comportamentos, a jeito de ser também. As atitudes que nós temos em tratar as pessoas, em lidar em certas situações, em como nós respondemos em determinados momentos, em determinadas situações, essas atitudes, elas glorificam ou não a Deus. As nossas atitudes dizem respeito a nós. E nós estamos sendo observados o tempo todo pelas pessoas. E eu quero que vocês parem para pensar nisso nesse momento. Que as suas atitudes, elas revelam ou não a glória de Deus. Elas dão um bom testemunho enquanto você é cristão ou não. Eu quero trazer para vocês também uma história lá do Novo Testamento que fala sobre a mulher do fluxo de sangue. Eu acredito que todo mundo que esteja vendo esse vídeo, pelo menos a grande parte, conhece essa história, que é a história da mulher do fluxo de sangue, que era uma mulher que por ter uma enfermidade, ela vivia isolada completamente da sociedade daquela época, porque as mulheres que tinham esse tipo de doença, elas eram consideradas mulheres impuras. Porém, em determinado momento, Jesus passa por um local e aquela mulher sabia que ele estava passando por aquele determinado local e ela vai se rastejando, enfrentando todas as dificuldades, ela toma uma atitude de coragem e de fé e ela toca nas vestes de Jesus e Jesus diz: de mim saiu virtude. Nesse momento que a Bíblia fala, nós aprendemos que uma atitude gera um resultado, e nesse caso foi o resultado de cura e de libertação. Então as nossas atitudes, ainda que muitas vezes criticadas, ainda que muitas vezes nós precisamos de muita coragem e muita fé para ter determinada atitude, elas vão gerar um resultado de vida, e é isso que nós precisamos entender. Muitas vezes nós estamos paralisados, com medo de tomar uma atitude por falta de fé, por falta de coragem, mas eu quero te dizer e eu quero que você entenda que existem coisas na nossa vida que dependem das nossas atitudes, e muitas vezes Deus nos deu uma palavra, Deus nos deu uma direção e falta coragem da nossa parte, nos falta atitude de dar um passo de fé, de enfrentar uma dificuldade, de enfrentar um problema, de derrubar um gigante, para que nós possamos passar por essa dificuldade. E o que nos falta é somente atitude. É somente ter essa coragem para conseguir fazer o que precisa ser feito, para ter essa grande atitude e conquistar esse grande objetivo que Deus tem para nós. Eu quero trazer para nós também a história de Naamã. Eu acredito que vocês também conheçam essa história. Um comandante sírio, que era um comandante muito respeitado na sua época, um homem de muita autoridade, tinha muitas pessoas subordinadas a ele, porém ele era um homem leproso. E quando ele foi até o profeta Eliseu para querer uma cura, para procurar uma forma de curar aquela doença incurável na época, o profeta sequer foi falar com ele simplesmente disse o seguinte para os seus oficiais: mande com que ele vá e mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. E aquele homem, com muito orgulho, muito orgulhoso, ele disse o seguinte: mas não tem na minha terra lugares muito mais limpos para que eu possa me banhar? Porém a ordem de Deus é: mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. E ele teve que vencer o orgulho, ele teve que vencer toda aquela soberba e ter uma atitude de obediência e fé e mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Não foi nenhuma nem duas, foram 7 vezes. Nós temos muitas vezes que cumprir ordens de obediência
obediência. Se o Senhor mandou nós fazer, nós temos que ter a atitude de fazer aquilo que o Senhor mandou e não aquilo que muitas vezes nós achamos conveniente, certo. Uma atitude certa vai gerar um resultado certo e é isso que nós muitas vezes precisamos entender. As pessoas estão olhando para nós, esperando que nós tenhamos atitudes certas, não somente para o nosso bem, para o nosso futuro, mas Deus está querendo mostrar a glória dele para as pessoas através das nossas atitudes. Aquilo que pensamos e aquilo que falamos precisa também ser expresso através das nossas atitudes. De nada adianta nós dizermos que amamos as pessoas se nada nós fizermos por elas. De nada adianta nós dizermos que nós amamos os nossos irmãos se em momentos de dificuldade nós não estivermos lá para ajudar eles. Tiago diz que a fé sem obras é morta. E de fato isso é verdade, porque se nós dissermos que amamos, mas de fato não ajudarmos, não fizermos algo, se nós não demonstrarmos com as nossas atitudes e com as nossas obras o que nós temos de dentro de nós, dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, dentro do nosso sentimento, isso que está aqui dentro precisa ser expressado através das nossas atitudes. Eu quero te fazer pensar nesse momento. Talvez você tenha pensado muito, falado muito, mas talvez você esteja agindo pouco. Eu quero trazer isso para você nesse momento, fazer você pensar, refletir, talvez até falar com as pessoas sobre isso, mas quando for preciso, tomar uma atitude. Eu quero te lembrar também que se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, já compartilhe esse vídeo com outras pessoas e eu espero muito de verdade que esse vídeo tenha sido bênção para sua vida. Um abraço e até o próximo vídeo.